José Luís Arnaud é convidado deste jornal à noite. Muito boa noite, é sempre um gosto recebê-lo aqui. Bom, vamos começar a nossa conversa, José Luís Arnaud, aqui por esta lei aprovada hoje em Conselho de Ministros, que é um fim a este visto prévio do Tribunal de Contas, pelo menos até contratos abaixo dos 10 milhões. É uma boa medida? É uma ótima medida. O visto prévio do Tribunal de Contas tem-se provado de ser uma forma de algum bloqueio do desenvolvimento deste país, a nível das autarquias, do Estado Central e outros organismos. Ora bem, isto é um desafio estrutural, garantir que o Estado fique mais ágil no processo de decisão, que o Estado fique mais exigente na responsabilização. E, portanto, este bloqueio administrativo, que é o visto prévio do Tribunal de Contas, que não existe nos outros países da União Europeia. Isto é uma coisa muito sui generis portuguesa, tal como ela está desenhada em Portugal. É um entrave. Vocês acabaram agora de dar este caso do Tribunal, do Hospital de Lisboa Oriental. De Lisboa. Os doutores juízes licenciados em Direito começaram a questionar o fator da estabilidade por causa da sísmica da localização do hospital, o que levou a mais estudos, a um incremento de custos que foram cerca de 64 milhões de euros. Não contentes com isso, tiveram que analisar o mérito desses estudos, o mérito da obra e a parte de engenharia. Um tribunal de Direito. Bom, e a partir daí, o que é que acontece? Acontece que tanto tempo demorou que a obra encareceu 64 milhões e perdeu 100 milhões de acesso aos fundos ao PRR. Isto porque o hospital vai ser construído à mesma, mas o Governo arranjou alocou fundos de outras áreas. Agora, o problema é este, quer dizer, isto é um prejuízo permanente, já não falo no caso do Matador do Porto, que também se pronunciaram por causa do cheiro, e N casos que há de todas as câmaras municipais, e é um entrave. E, portanto, acho que estão criados mecanismos de responsabilização, mecanismos de auditoria até as obras até 10 milhões e que há um controle mais inteligente. Nós estamos no século XXI, nós estamos no século XIX, no século XX e, portanto, esta medida é uma medida que eu acho que vai permitir agilizar o país, acelerar os processos. Nós queixamos diariamente. Toda a gente se queixa que as coisas não andam. As obras públicas das câmaras não andam, as obras públicas das estradas não andam, aqui e ali. Os apoios às vítimas. Os apoios às vítimas. Por exemplo. Quer dizer, o PRR está a funcionar porque, efetivamente, as medidas do PRR foram isentas de visto prévio. Se não tem sido feita esta alteração legislativa do visto prévio, nós tínhamos visto zero do PRR, tinha tido para Bruxelas devolvido, porque os senhores querem, na vez são licenciados em Direito e seguramente bons juristas, mas querem pronunciar-se não sobre as questões de forma, mas sobre o mérito das decisões técnicas de engenharia, de estética, de gosto, etc. e tal. E, portanto, é um bloqueio administrativo que existe, que não eliminou situações de corrupção. Agora vêm aí essas senhoras todas e esses movimentos todos da anticorrupção, coitados, enfim, agora vão ficar um bocadinho ocupados, vão ter palco. Mas porquê? Porque tem a presunção que é tudo, que isto é tudo um Estado de gente que está aqui para enganar toda a gente. Não, mas isso era uma das perguntas que eu tinha que lhe fazer, não é? Acha que esta isenção do visto prévio, não é? Pelo menos até projetos abaixo dos 10 milhões de euros, não pode abrir as portas à corrupção? Isto é uma forma de combater a corrupção, objetivamente, com previsibilidade, com clareza e com responsabilização, porque continua a haver auditorias. Quer dizer, acha que foi a história do visto prévio que impediu esta situação de corrupção do engenheiro Sócrates? E havia visto prévio, e quantas outras situações de corrupção que há pelo país fora. Quer dizer, não resolveu nada. Isto é um entrave administrativo que não existe nos outros países, que de um país atrasado, que tem um sistema de controle completamente absurdo. Todas as pessoas passaram pelo governo, socialistas, ou o anterior primeiro-ministro António Costa, ou outros primeiros-ministros, dizem que o maior entrave que tiveram na execução dos seus planos e das obras públicas foi este visto prévio. Portanto, é uma medida que é de saudar, é uma medida que vem trazer clareza, clarificação. Vai continuar a haver auditorias, vai continuar a haver fiscalização e vai criar uma agilidade para evitar que haja estes atrasos constantes e que são lamentáveis
perca de dinheiro público e atraso do interesse dos cidadãos. Aqui o que temos de ter mais importante... É uma boa medida do Ministro da Reforma Administrativa, do Ministro Gonçalo Matias. Ele que se prepara que agora vão sair todos do baú, vai sair. A propósito das queixas da corrupção. Vão sair todos do baú com medo dos papéis, eles não conseguiram evitar nada, portanto vão sair todos... Mas o meu amigo não tem medo nenhum desses papéis da corrupção. Eu não tenho, porque acho que isto ganha qualidade na intervenção e aumenta a credibilidade do sistema. Eu acho que isto vai aumentar a credibilidade do sistema e, portanto, o que importa é confiar nas instituições que possam aumentar esta credibilidade e que possam avaliar a legalidade e não juízos. O que importa é que o Tribunal de Contas se foque na avaliar a legalidade e não juízos de oportunidade ou juízos de conveniência, que é o que tem acontecido relativamente hoje em dia. Portanto, acho que Portugal precisa de estar ao nível dos outros países europeus para competirmos com os países europeus, precisamos de agilidade e precisamos... Portanto, isto não é um ataque do Governo ao Tribunal de Contas? Não. É uma medida de modernização, quer dizer, nós estamos no século XXI, quer dizer, isto não existe nos outros países. Este é um entrave. Nós temos prejuízos colossais. Se fizermos um levantamento por todas as câmaras municipais, temos prejuízos colossais dos entraves causados pelo Tribunal de Contas, que são enormes. Enfim, vimos agora um caso desses. Este caso, 100 milhões, mais os 64 que acresceram de custos de obra por causa dos atrasos. Por cada mês que eles têm lá uma duvidazinha, a obra, o preço do cimento está a aumentar, e o ferro, e portanto tudo isto tem revisões de preços. Portanto, isto que sai, o Tribunal de Contas sai muito caro. E agora, e fazem tudo isto, mas não há responsabilização dos juízes. Eu acho que temos que também pensar, e o Governo devia ponderar, que quem causa estes prejuízos ao Estado, como os gestores públicos têm responsabilidade e os gestores privados têm só causa. Os juízes que causam estes entraves e estes prejuízos ao Estado têm que também haver um mecanismo de responsabilização. Mas aí provavelmente iriam sair outros arautos do baú, como disse há pouco o José Luís Arnaud, já vimos aqui a dizer que o Estado, que o Governo está a atacar os juízes do Tribunal de Contas. Vêm agora todos, agora vão sair todos. O Ministro Gonçalo Matias prepara, vai, alguns até com algum mofo, mas vão aparecer. Deixe-me continuar aqui a fazer papel de advogado do diabo. Os gestores públicos, de certa forma, enfim, dizem os tais arautos, não é, do baú, vão deixar de ser responsabilizados. Vão, na realidade, deixar de ser responsabilizados? Não, Cláudio, o que se equipara é que o gestor público passará a ter a mesma responsabilização que tem o gestor privado. Ou seja, o gestor público não é penalizado por seguir os pareceres técnicos que lhe são imputados. Hoje em dia, o gestor público, se concordar com os pareceres técnicos que os serviços lhe dão e proceder em conformidade, é responsabilizado. Ora bem, isso não existe no setor privado. O que o gestor público passa a ser responsável, isso sim, como são os privados, é pelo dolo ou culpa grave. Aí, quando há dolo, culpa grave ou corrupção, com certeza que sim, que tem que haver responsabilização. Agora, quando teve o objetivo claro de... Agora, o problema é este, só há responsabilidade com dolo ou culpa grave, não pode haver responsabilidade com erros formais, não pode, porque senão o que é que você está a acontecer hoje em dia? Ninguém quer ir para o gestor público, os gestores públicos têm medo de decidir porque pode haver um erro formal. Às vezes obras de milhões, não é? Que podem ser um erro formal que os responsabiliza, um erro de detalhe que os serviços lhes deram errado e que eles ratificaram porque sim, as duas coisas têm que funcionar e depois são responsabilidades. Sim, isto não existe. Portanto, ou seja, temos que equiparar. Não há gestores de primeira e gestores de segunda. Os gestores públicos têm que ter o mesmo estatuto que têm os gestores privados. Um regime equiparado. João, deixa-me só dizer, se nos gestores privados este regime funciona e as empresas têm lucro, porquê é que nas empresas públicas não há de existir? Sim, senhor. Fica aqui a sua defesa acérrima desta isenção do visto prévio do Tribunal de Contas. Da minha experiência que tive como governante... E tem muita, não é? Sempre encontrei o Tribunal de Contas como um obstáculo. Um obstáculo, um custo de contexto, uma burocracia desnecessária que eu sempre fico contente ao fim destes anos todos conseguir ver isto entrar na ordem. Sim, senhor. Deixe-me mudar de tema. A reforma laboral morreu com esta recusa hoje da UGT? Não morreu. A reforma laboral não morreu. Porque há uma maioria... O que é gravemente ferida? Há uma maioria direita no Parlamento que seguramente ou é direita ou não é direita. E seguramente dará continuidade a esta reforma laboral. Ora, o Governo entendeu por bem que esta reforma laboral fosse feita através da concertação social, como desejamos. A UGT levantou 17 linhas vermelhas. Quando se levanta 17 é porque não sabe o que é que se há de fazer mais sobre o assunto. E cada linha vermelha, cada ponto que havia nas reuniões, havia um impasse, porque o secretário-geral do CGTP
não se sentia à vontade para tomar nenhuma decisão. Da UGT, aliás. A CGT está contra tudo, não vale a pena. A CGT nasceu para estar contra e, portanto, nem conta para o baralho. Portanto, aliás, viu-se os votos que o PCP teve nas últimas eleições, e, portanto, aquilo estão em extinção. A questão que se põe hoje em dia era que o líder da UGT adiava sistematicamente, porque tinha que consultar o seu coletivo, depois vinha, depois andava. Mas, José Luís Arnaud, a UGT é uma central sindical com uma tendência socialista e social-democrata. O voto foi por unanimidade, ou seja, a tendência social-democrata também esteve contra o governo. Isso não é algo que deveria preocupar o governo. O voto contra a unanimidade é um voto que está no sentido de criar e aprofundar o diálogo. Neste momento há essencialmente duas matérias que estão de cima da mesa. Uma é o acordo... É impedir o acordo. É pedir o acordo, o banco de horas, por acordo entre trabalhadores e entidade patronal. Há aqui uma discrepância sobre essa matéria e é o problema do outsourcing. Ou seja, se a empresa depois fazer um despedimento coletivo pode recorrer ou não ao outsourcing, ou quando é que pode recorrer ao outsourcing. A diferença está no timing, neste momento. São detalhes. Ora bem, mas a questão é esta. Eu acho que o Governo... Aliás, porque é preciso perceber uma coisa, que alguns partidos hoje que se manifestaram ainda não entenderam. É que esta lei tem que ser ratificada pelo Sr. Presidente da República. E o Sr. Presidente da República atual disse bem que era importante haver diálogo e esgotar todas as formas de diálogo e de concertação. Ainda hoje voltou a dizer que tem esperança. Portanto, o Governo vai levar este caminho até ao fim. O Governo esteve, digamos, num momento em que está a pleno emprego, num momento em que a economia está robusta. Há que fazer estas reformas, não as fazer. Nós somos um país de mobilidade mais rígida, a legislação laboral mais rígida na União Europeia. Isto não nos dá competitividade, isto não assegura futuro para os nossos filhos e netos. Isto, quer dizer, temos que ver. E depois também é confrontador. Nós vemos hoje em dia o mundo sindical. Quer dizer, eu falo com a vontade, são todos da minha idade ou mais velhos. Você não vê lá a nova geração. E, portanto, eu acho que a gente tem que perceber que as novas gerações não estão muito agarradas a estas coisas. Mas está a dizer que os sindicatos são uma espécie de dinossauros, estão a caminhar para a extinção? Mas há hoje em dia, a sindicalização cada vez mais diminuta, hoje em dia marginal, em muitas áreas, e os dirigentes sindicais, a maioria deles tem a minha idade. E, portanto, somos jovens de 60 anos, quer dizer... Mas os sindicatos não são importantes para defender os trabalhadores? Mas eu acho que são fundamentais. Mas o meu problema é que estas situações de arrastamento político da sindicalização da vida dos trabalhadores levam ao afastamento entre os trabalhadores e o mundo sindical. Temos a CGTP, que é uma força, digamos, de luta política, o braço armado do PCP. Tudo bem, sabemos que está sempre contra, é o que é, não há nada a fazer, tem os seus nichos de mercado, tem no setor público e nas algumas empresas, e com isso, com 3 ou 4 sindicatos, conseguem parar da ascensão que separa o país. Ora, a UGT é um sindicato muito mais vasto, de grande responsabilidade e com uma história enorme em Portugal na concertação social. Sim, mas está a fazer este fim-capé, o Governo deve interpretar este fim-capé com... Eu acho que, temos que ter o novo líder da alguma UGT, profundidade, há ali algumas... Enfim, há ali um processo que não é um processo normal. Agora, se não se chegar a acordo, eu estivesse no governo... O que é que acha que o Governo deve fazer? A Iniciativa Liberal, acabámos de ver agora aqui, defende que o Governo deve avançar já com o diploma para o Parlamento e depois, enfim, se proceder à votação, não é? Eu acho muito simples. O que é que acha que o Governo deve fazer? Tem que se levar ao fim esta situação. Não se pode ficar a negociar. Isto é uma coisa com os iranianos. Mas isto já se está a negociar há 8 ou 9 meses. Mas é que os iranianos andavam a negociar a paz e o desarmamento nuclear há não sei quantos anos, andavam a enganar os americanos há não sei quantos anos, até que depois a coisa acabou mal. Bom, vai acabar mal, para muitos lados. Agora, a questão não é esta. A questão é que há um momento para negociar. Agora não podemos estar eternamente a negociar. Agora, mas a senhora Ministra disse bem, se os senhores querem trazer uma proposta, então tragam lá rapidamente para a gente analisar. E se fica escutada esta linha, Parlamento, e vamos ver se a maioria direita existe ou não existe. Aí, há um momento de grande... Isso é um recado que está a dar ao Chega? Eu acho que é um momento de responsabilidade. Eu cheguei hoje para a Iniciativa Liberal. Acho que a todos os partidos e ao CDS, a todos os partidos que querem a reforma, que querem uma liberalização do mercado de trabalho, que acham que a rigidez do mercado de trabalho é um entrave ao desenvolvimento da economia e que acham que é o momento de criar regras de mercado aberto e regras de transposição de legislação europeia para o mercado, para a legislação laboral, porque nós temos uma legislação laboral que ainda está muito, muito vítima dos movimentos
ideológicos de esquerda que são entraves sérios ao funcionamento da economia. E, portanto, ok, o Governo deve dar aqui mais uma oportunidade à tentativa de se alcançar um acordo em sede de concertação social. Depois, caso o acordo não seja alcançado, a lei deve ir de imediato para o Parlamento. E depois aí é uma espécie de um teste de algodão, na sua opinião, para a direita, para a Iniciativa Liberal e para o Chega, se votarem contra esta reforma? Acho que não se pode ser direita contra uma reforma da legislação laboral. E contra esta liberalização, ao fim e ao cabo é criar a economia de mercado. Acho que isso não se pode ser direita. Portanto, eu acho que há aqui é também um momento de alguma clarificação. Eu acho que, sinceramente, pessoalmente, acho que é um momento de clarificação. Última questão, agora a propósito aqui da atualidade internacional, José Luís Arnaud. Israel está a ir longe demais neste ataque ao Líbano. Está a fazê-lo para boicotar claramente um possível acordo de paz no Irão. Eu acho que não me revejo no que está a passar-se no Líbano. Mas a questão do Israel é que o Israel não está a atacar o Líbano. O Israel está a atacar uma força militar terrorista que se sediou no Líbano, que é o Hezbollah. E, portanto, esta é o ponto de situação. Não é tudo legítimo o que eles estão a fazer, antes pelo contrário, não é desejável também, antes pelo contrário. No entanto, isto tem esta predominância desta situação. O Hezbollah... Mas para si Israel tem legitimidade para desencadear estes ataques com esta intensidade? Legitimidade não tem. Não lhe dou não é uma questão de legitimidade, não é uma questão, a questão do enquadramento. Ou seja, o Israel não está a atacar o Líbano nem o povo libanês, que está a pagar caro esta fatia, infelizmente. O que está é que a existência do não-Estado no Líbano permitiu instalar-se uma força terrorista, um exército terrorista... Estado dentro do Estado, não é? Que é uma ameaça séria e que mata também a sério em Israel. Portanto, Israel está numa situação de criar condições para a sua legítima defesa. Está a ir longe demais. Está. Que agora, nesta trégua, deve ser também contemplado o Líbano. Sim, também deve ser.